Boa tarde, bem-vindos ao programa 40 Mais. No programa de hoje vamos falar sobre investimentos. Depois de estabilizar um trabalho e conquistar a casa própria, muita gente não sabe o que fazer com o dinheiro que sobra, ou como poupar para garantir um futuro mais confortável. Você sabia que o item mais procurado no Google nos últimos 12 meses foi como ganhar dinheiro? Pois, não é fácil aplicar, principalmente sem conhecer um pouco das opções de mercado que se oferecem e que vão além da aposentadoria privada. Hoje estamos com o nosso convidado, Hélio Hallit, economista aqui do Santa Cecília, e que vai falar um pouquinho para a gente sobre as opções de mercado e como fazer para o vilão da inflação não comer seu dinheiro. Hélio, obrigado por ter vindo ao programa e vamos falar um pouquinho hoje para o pessoal como proteger esse dinheiro tão sofrido aí para ganhar, né? É verdade, ainda mais num país como o Brasil, em que a gente realmente tem que tomar muitos cuidados. Hélio, me diz uma coisa, você acha que um pouco dessa desinformação que o público às vezes tem, não só o público leigo, mas às vezes até quem é empresário e trabalha diretamente com muito dinheiro e não sabe muito onde investir, é um pouco um reflexo de que o nosso país tem uma tradição recente de uma economia mais estável e sólida e talvez o pessoal ainda está engatinhando nisso? Nós não temos um histórico grande de racionamentos, de necessidades, como foi, por exemplo, toda a Europa durante as guerras. Então, isso faz parte de uma recente história das pessoas, dos cidadãos aqui no Brasil. E também tem, se for pegar os anos 80, aí foi uma época também dura, que o pessoal viu que tinha que correr no supermercado porque de manhã estava um preço, à noite já era o dobro do preço numa inflação galopante. E realmente faz pouco tempo que a gente começou a ter uma economia onde se pode planejar alguma coisa. Né? Exatamente, mas nessa época da década de 80, uma coisa muito curiosa aconteceu aqui que não aconteceu nos outros lugares. Nos diversos mercados do mundo, especialmente europeu, asiático e norte-americano, tem a figura do investidor e do tomador de dinheiro. Naquela época da hiperinflação, nós conhecemos as pessoas que se acostumavam a ganhar dinheiro durante a noite e gastar dinheiro durante o dia. Era o overnight. Exatamente. E aí surgiu uma nova modalidade, uma coisa híbrida aí do que seria o investidor e do tomador de dinheiro. Sim. E assim, hoje, por exemplo, nem existe mais overnight, né? Nem tem porquê, né? Não, hoje nós temos uma configuração completamente diferente da economia. Me diga uma coisa, existe um valor mínimo em que a pessoa pode começar a pensar em investir esse dinheiro em alguma coisa? Hoje nas instituições financeiras, qual que é o valor mínimo? A partir de R$100 já tem investimento para as pessoas? Seguramente até nas carteiras de ações e tudo mais, você tem aí valores mínimos muito razoáveis e a possibilidade de você entrar em qualquer momento nessa ciranda de investimentos. E, por exemplo, lógico, na busca por ganhar mais dinheiro e fazer o dinheiro trabalhar por você, eu brinco, às vezes o pessoal acaba entrando em algumas armadilhas. Uma delas, quando você vai em qualquer banco, em qualquer instituição, qualquer corretora, às vezes sem saber, a pessoa fala, eu quero esse investimento que está escrito aqui que ganha 40% ao ano. Eu não quero aquele que vai ganhar 10% ao ano. Só que ele esquece qual é o perfil dele de investidor. Fala, pessoal, em casa, o que é o perfil do investidor. Bom, eu começo essa conversa de investimento falando o seguinte. Primeira coisa, não é entrar diretamente como investidor, não é assumir uma postura de investidor sem ter organizado absolutamente de forma disciplinada e de forma realmente muito profissional as suas finanças pessoais, suas finanças familiares, o seu planejamento doméstico, para que você se prepare e entre, vamos dizer assim, nesse mercado, não como profissional, mas como uma pessoa preparada a entender todos os riscos e todos os ganhos. Então, hoje, você tem que perceber dentro de casa quem são os vilões das suas finanças, Sim. As suas despesas fixas. Isso acontece bem comigo. Há bem pouco tempo atrás eu fui ver meu extrato da conta da televisão a cabo e vi que estava pagando mais do que R$400 Sim. com todo o pacote de banda larga, com TV por assinatura, mais os canais de futebol. O telefone que vem junto, que às vezes nem usa. O telefone que vem junto e nem sempre lá estava lá uma Sim. assinaturazinha. Então a primeira regra, número 1, é você Cortar fazer um saneamento muito rigoroso dos seus custos, você fazer uma equação interna, vê bem, a sua família não é só você, você tem agregados, você às vezes, outro dia eu fiz uma consultoria para uma família que tinha 14 telefones celular dentro de casa, 14 chips ou 14 telefones
de certa forma, espalhados entre filhos, entre a mulher, entre o marido, enfim, era uma situação bastante complicada, né? Só isso aí tomava parte do orçamento familiar. Sim. Então, a regra número 1 é você reorganizar suas finanças pessoais, você ter uma boa organização, uma boa gestão das finanças familiares, e aí sim, você fazer uma análise do que você tem, e você fazer uma preparação, e isso aí é treinamento, isso é educação, para que você conheça o que você tem no mercado, para que você possa entrar, não como se fosse um jogo. Aliás, outro dia também, numa conversa, uma pessoa me perguntou, mas ações é que nem o banco imobiliário? Não, o banco imobiliário você não perde dinheiro. Acabou a partida, começa de novo. Começa de novo. O máximo que pode acontecer é você ficar chateado porque ficou em segundo e em último, mas você não perde dinheiro, né? Então, mercado de ações, o mercado de investimentos, eles não são jogos. É como você está entrando numa partida de futebol, né? E que, assim, você vai jogar bem, você tem que jogar bem, mas não necessariamente você vai ganhar todos os jogos. Ou seja, você tem que realmente pensar que é um dinheiro que você quer que renda, mas não é aquele dinheiro que se você perder ou ganhar, vai desmontar a tua vida, porque senão realmente entra nesse aspecto de... passa a não ser mais a poupança. Na hora que você começa a gastar o teu principal e não a tua economia, o que você economizou, aí realmente começa a ser complicado. Eu gostei muito da fórmula que foi apresentada agora, Grotone, é muito interessante, porque a poupança sempre vai ser um investimento muito interessante, ainda que ela não acompanhe a inflação. Sim. Por quê? É um investimento que você fica longe do imposto de renda, isso é muito importante comparativamente ao CDB, comparativamente à renda fixa, que hoje, no primeiro semestre de 2014, esteve à frente da inflação, porém, tem o fator da chamada taxa de administração que você paga, tem o fator também da tributação. Então, aqui no Brasil, pelos moldes, né, pelo padrão de investidor e pelo padrão de mercado, a caderneta de poupança é interessantíssima. Por quê? O brasileiro ele gosta muito de liquidez. Ele gosta muito de fazer um planejamento de longo prazo, porém, contando com uma eventual necessidade de curto prazo. E nesse caso, a liquidez, o que é a liquidez? Você poder chegar no banco e você resgatar aquilo que você tem aplicado. Sim. Isso é uma característica própria do Brasil. Nós cobramos, nós exigimos isso. Tipo, eu vou fazer um investimento, mas eu posso ter esse dinheiro a hora que eu quiser? E quando o gerente do banco fala assim, não, aí esse investimento passa a ser um segundo plano. Na realidade, a liquidez da poupança conjugada com a isenção fiscal é uma fórmula muito interessante. Sim. O mercado acionário ele também é muito interessante. Se você não entender a regra do jogo, você vai cometer graves erros. Eu lembro a turma que há bem pouco tempo atrás acreditava no Império Eike Batista. Sim. Os blue chips pessoal aí de casa, são as ações que são as principais aí da negociação na Bolsa, e que acabam fazendo um pouco, a vez de balizadores. Por exemplo, quando você chegar na TV e alguém falar o índice Bovespa subiu 2%, porque subir 2% hoje está bastante bom, né? E geralmente esse 2% eles calculam entre, são 50 ou 100... Melhores empresas do mercado acionário. Isso. Então eles têm lá um bloco de empresas que são... Assim, que eles consideram as melhores e consideram a variação que tiveram naquele dia. Só que, lógico, as empresas maiores que têm mais ação vendida, no caso do Brasil, a Petrobras é uma delas, né? São as que mais vão influenciar nessa média que é o Ibovespa. Só que vai ter ação que você vai olhar, que às vezes era aquela ação pequenininha, que às vezes são aquelas startups, são empresas que estão começando, pode ser que você invista teu dinheiro lá e perca tudo, mas às vezes é bom dar uma atençãozinha, né? Exatamente, e aí entra o risco e aí entra uma coisa muito importante que você falou. Você consegue ir muito além daquilo que a poupança é remunerada, aquilo que é remunerado em outros investimentos, mas sempre correndo riscos. E aí você pode fazer uma fórmula em que você tem uma parcela do teu investimento que seja alvo dos riscos, porém aqueles riscos pensados, não seria exatamente o tiro no pé, mas aquele salto muito bem calculado, que vai correr riscos, mas você sabe que é alguma coisa de médio e longo prazo, conjugado com investimentos convencionais. Você usou a palavra ainda na nossa conversa preliminar, a gente não estava no ar, mas você falou a palavra conservador. O segredo do investimento é você conciliar o teu ímpeto de risco com a visão conservadora. Essa mescla
forma a melhor nata do investidor hoje no mercado brasileiro, que é um mercado suscetível ainda a riscos, né? É um mercado com muitas incertezas e que oferece muitas, vamos dizer, armadilhas financeiras a quem está investindo assim como debutante. Como meu pai sempre me ensinou, na economia é sempre bom diversificar, nunca deixar suas fichas apostadas só num lugar, né? Bom, a gente vai para um breve intervalo e depois no segundo bloco a gente volta mais falando um pouquinho mais sobre esse mercado de ações, essa parte de risco, e depois vamos falar um pouco mais sobre as opções conservadoras com renda fixa ou alguma coisa variável, mas que são para um investidor que tem uma aversão maior a risco, né? Ok. Bom, o programa 40 Mais volta daqui a pouquinho. Até lá! Voltamos para o segundo bloco do programa 40 Mais, hoje estamos falando do tema economia. Bom, a gente estava conversando sobre ação. Ação realmente é uma coisa que pode dar muito dinheiro, mas também pode se perder muito dinheiro, e se a pessoa não tiver uma consciência disso, é uma coisa que ela deve ter cuidado antes de se enfiar de cabeça. Agora, tem outras coisas que são mais conservadoras, que a gente conversou, e que você consegue mesclar. Essa parte de renda fixa, o que hoje no mercado existe e quais as diferenças entre as possibilidades de renda fixa? No primeiro semestre de 2014, conforme eu disse, a renda fixa ela proporcionou um rendimento melhor do que a poupança. Hoje, para quem tem 50 mil, por exemplo, qual que seria o ideal? Você deixar parte desses 50 mil no investimento em poupança, eu diria, você podia fazer uma divisão aí de 50%, né? 50% na poupança e 50% na renda fixa. O que acontece com a renda fixa? A renda fixa vai te remunerar sensivelmente melhor do que a poupança, ela vai te dar um rendimento melhor. O que você tem que tomar cuidado? A renda fixa, ela tem a taxa de administração, isso vai variar de banco para banco. Além disso, ela tem uma tributação em cima disso. De qualquer maneira, ainda com a taxa de administração e ainda com a tributação, a renda fixa ela te dá um ganho em cima da remuneração da poupança. Sim. Então, daí a importância de você deixar uma parte na poupança propriamente dita e na outra na renda fixa. Os bancos hoje, eles oferecem uma excelente assessoria. Eu estou dizendo os grandes bancos, eles te oferecem uma grande assessoria do ponto de vista de te orientar com relação a esses ganhos, não só na renda fixa, quanto nos fundos de ações. E aí vai um trabalho do investidor muito grande, muito disciplinado, de educação, de pesquisa, de utilizar a internet, de fazer um trabalho até autodidata antes de chegar diante dos profissionais. De qualquer maneira, o mercado financeiro hoje está muito profissionalizado a ponto de te dar a orientação necessária para que você possa fazer o investimento certo. Lembrando aquilo que o Grotoni, eu fui o convidado, mas o Grotoni acabou me dando dicas fabulosas. E uma palavra que é muito bom e a gente às vezes esquece é a diversificação. Você não apostar todas as fichas. Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele investe tudo em dólar. Ele literalmente guarda o dólar debaixo do colchão. Isso é muito perigoso. Nós já vivemos momentos cíclicos da história econômica mundial, em que você teve ganhos com o dólar, né? E você teve crises cambiais muito grandes, com grandes perdas. Sim. Então, a palavra é diversificação, com educação, com pesquisa e com consulta. Você sempre procurando a tua instituição bancária e fazendo uma comparação com outras instituições para saber qual é aquela que vai te cobrar mais taxa de administração, aquela que vai ter tarifas bancárias que acabam, às vezes, até deixando muito próxima, muito similar a diferença entre poupança e a renda fixa. E até aquela história, para quem gosta de deixar o dólar embaixo do colchão,
Hoje tem até fundos que são balizados por moeda estrangeira, entre elas o dólar, né? Então, se você gosta tanto assim de dólar, às vezes é melhor deixar o dinheiro numa instituição do que correr o risco de uma hora para outra a moeda galopar e você ter uma perda grande. Né? Aliás, o cúmulo do risco, e o meu amigo vai estar ouvindo esse programa agora, o cúmulo do risco foi que nós fomos juntos para o Chile, e quando nós chegamos no Chile, no mercado municipal do Chile, ele foi pagar em dólar, aquele mesmo dólar que durante muito tempo ele guardou debaixo no colchão aqui no Brasil, e qual não foi a grande e desagradável surpresa que ele teve, foi quando... Não aceitaram a nota. Não aceitaram a nota porque o caixa do restaurante chegou à conclusão que a nota era falsa. Era falsa. Né? Uma coisa, em termos de investimento, hoje a pessoa ela consegue investir ela sozinha, ou obrigatoriamente ela tem que estar contratando uma corretora, ou ela tem que ir a um banco e fazer algum tipo de cadastro especial? Como que funciona isso? Eu costumo recorrer a corretoras e a bancos. Né? Os bancos hoje eles têm um nível muito profissional, muito eficiente de consultoria para a pessoa física. A pessoa física chega até com quantias menores. Eu tenho um caso aí de colegas que têm, professor, eu tenho 5 mil reais, eu quero investir em ações. Os bancos recebem, dão toda a atenção e indicam e até conduzem esses investidores a boas situações, a boas soluções de investimento. Sim. E assim, uma das coisas que a gente conversou, por exemplo, CDB é um tipo de investimento. O que diferencia, por exemplo, o CDB, por exemplo, de uma poupança ou de um fundo CDI de renda fixa? O que muda para o CDB? Esse tipo de investimento é um investimento que você tem menos liquidez, você tem prazo para retirar o dinheiro? Como é que funciona? É uma realidade de Brasil. Lá fora, as pessoas acreditam no investimento a longo prazo, que é aquele investimento que você coloca o dinheiro e você não tem a necessidade de liquidez a curto prazo. Aqui o curto prazo no Brasil, às vezes, é de um mês para o outro. Sim. E isso é complicado do ponto de vista de você buscar resultado, que é uma outra realidade do Brasil. O investidor aqui no Brasil, ele quer resultados, até por conta dessa cultura década de 80, né, do século passado, em que você tinha uma ciranda inflacionária tão grande que você tinha um resultado do dia para a noite. Hoje, isso parece que ficou incorporado, vamos dizer assim, no costume do investidor. Então, ele deseja retornos muito rápidos, lembrando que o CDB é uma coisa para médio e longo prazo, e quando você tem que empatar o dinheiro por 3, por 4, por 6 meses, por um ano, muitos investidores eles acabam assumindo uma postura assim hesitante. Eles acabam preferindo alguma coisa, poxa, mas quer dizer que eu não vou ter liquidez? Bom, essa liquidez você vai ter. O banco ele propicia que você retire o dinheiro, porém você perde. Né? E isso o investidor brasileiro não aceita ainda como realidade. Sim. Faz parte ainda daquilo que eu chamo de necessidade de preparação educacional do investidor para atuar de maneira a que possa ter um retorno melhor no mercado. Aquela história, um investimento como um CDB, ele é bom, ele é até conservador, vamos dizer assim, de uma certa maneira, não chega a ser tão conservador quanto um DI, realmente uma renda fixa mais simples, mas tem essas armadilhas, que a pessoa tem que ter uma programação de não tirar o dinheiro antes do prazo, porque senão o que ele ia ganhar a mais, ele acaba perdendo. E aí a pergunta que eu faria ao investidor, você que está assistindo o programa hoje, o que é que faz com que você tenha que recorrer ao banco e acabar com o teu planejamento de longo prazo e pedir um resgate? O que faz com que você peça o resgate antes do tempo é uma falha no teu planejamento de finanças domésticas. Sim. É o imprevisto. Ou até mesmo aquilo que você imaginava que podia acontecer, acaba acontecendo. Os grandes vilões hoje das economias familiares são definitivamente cheque especial e cartão de crédito. Sim. Depois vem aqueles supérfluos, né, que deveriam ser despesas fixas, quadradinhas, redondas, quadradinhas certas, vamos dizer assim, e que te desse uma certeza mês a mês, e não são. Que são as despesas com o teu consumo de energia elétrica, com o teu consumo principalmente de telefonia, e com as outras despesas que vêm, escola e tudo mais, que acabam fazendo aí um contraponto ao teu planejamento de longo prazo. Bom, a gente vai encerrando o bloco por aqui, mas a gente volta daqui a pouquinho para falar sobre um tema também importante, que é a parte de aposentadoria. Até lá!
Voltamos para o último bloco do programa 40 Mais. Hoje estamos falando sobre um assunto que interessa a todos, economia e como fazer o seu dinheiro render um pouco mais. Bom, a gente estava falando um pouquinho sobre economia para investidores mais conservadores, para mais agressivos e como a pessoa se proteger um pouquinho das armadilhas do mercado. Uma das armadilhas do mercado que às vezes as pessoas não se dão conta é a inflação. O que a inflação influi no rendimento de uma dessas apostas que ela pode fazer para o dinheiro render mais? Muito bem, o grande segredo do investidor, ele está sempre na frente da inflação. O rendimento real, o lucro que você tem numa operação de investimento, sempre é o momento em que você supera, você ganha além daquilo que a inflação proporcionou. Então, você tem que estar à frente do que a inflação está te corroendo, você tem que estar ganhando, vamos dizer assim, uma rentabilidade superando os índices inflacionários, e esse é o grande segredo do investidor. Uma outra coisa assim que todo mundo fica preocupado é que um dia vai envelhecer, é aquela história que a gente estava conversando antes de começar o programa. Geralmente a pessoa que está nessa faixa aí dos 35, 40, está muitas vezes no auge profissional e está ganhando um dinheiro que sobra e ele consegue economizar e ele começa a planejar outras coisas. Mas quando ele chegar nos seus 65, por aí ele vai querer ter um dinheiro que ele economizou a vida inteira e deixou em algum lugar e isso agora vai trazer benefício para ele. Qual que é a principal diferença, por exemplo, entre os tipos de previdência? Tem tipos de previdência que você paga mais imposto, paga menos imposto. Como é que funciona a previdência privada? É outra coisa que é diferente aqui no Brasil, né? Eu cheguei, a primeira vez que eu fui morar fora do país, que eu fui para a Europa, eu tinha 23 anos de idade e percebi que as pessoas com 30 anos de idade já aderiam a programas de previdência privada. E começava muito cedo isso, até de maneira compulsória, nos salários que as pessoas ganhavam. Aqui no Brasil, isso começa tarde, por incrível que pareça, as pessoas depois dos 40, aliás, eu diria que até depois dos 50, elas começam a se preocupar com a previdência privada. E existem várias maneiras de você fazer um programa de previdência privada no Brasil. Para aqueles mais e muito conservadores que têm alguma dúvida com relação ao mercado financeiro, você pode sim fazer uma poupança forçada, em que você destina para uma caderneta de poupança aquilo que você vai utilizar no futuro. Porém, você sabe o que acontece, qual é o histórico da poupança, vamos dizer assim, obrigatória, aquela que você faz, né? A poupança autodidata, que eu costumo dizer, aquela que você faz forçada, que de vez em quando dá aquela cosquinha de você gastar numa compra, numa viagem, e aí a previdência privada, que é aquela que você faz para que dos próximos 20 anos, ela acaba indo para o ralo. Não vai usar agora, né? Não vou usar agora, então o grande segredo é você se visualizar nos próximos 20 e nos próximos 30 anos. Por exemplo, em termos de investimentos sólidos para não serem corroídos durante o tempo, para você chegar lá na frente e falar, eu consegui guardar o dinheiro, a inflação e o tempo não corroeram. Imóvel, hoje, é uma boa opção? Eu diria que, considerando o exemplo norte-americano e considerando o boom que aconteceu, e todo mundo hoje já está olhando com uma desconfiança muito grande do mercado, eu diria hoje que o mercado imobiliário, como investimento, é um alto risco. Alto risco. Eu vejo muito isso, assim, que me dá a impressão que chegou já num patamar que só tende a cair, na verdade. Quem comprar hoje provavelmente vai gastar um dinheiro e que daqui a alguns meses, talvez daqui a alguns anos, esse dinheiro tenha diminuído e não aumentado. Exatamente. Toda vez que você vê um índice ou um número que você acha muito acima daquilo que realmente ele poderia estar sendo praticado, como, por exemplo, o metro cúbico cobrado aqui nas construções em Santos, que seguramente nos últimos anos tem atingido valores estratosféricos. Sim. E acabam gerando alguma desconfiança. Quando você tem um número mais ou menos parecido com esse, duvide do mercado. Ele vai te oferecer alguma situação de risco, muito de risco ali na frente. Então é semelhante ao que realmente aconteceu no mercado americano, em que, lógico, as pessoas às vezes na ganância de querer ganhar dinheiro cada vez mais fácil, acharam que, eu vou comprando imóvel porque só vai subir, eu só vou ganhar dinheiro. Realmente o pessoal em casa tem que tomar cuidado porque esse é um assunto sério e se tiver uma queda, é um investimento muito alto que ficou imobilizado e que não vai ter liquidez. Exatamente. Eu orientaria você que está assistindo o programa agora, que está preocupado com uma previdência privada,
e uma previdência que possa, sim, te dar uma renda fixa um pouquinho mais adiante, realmente se enxergar nos próximos 10, 20 anos, procurar uma instituição financeira sólida, fazer uma pesquisa entre elas e verificar qual é o plano que mais se ajusta às suas necessidades. Isso eu já fiz, é uma coisa muito interessante, e isso aí também não pode ser uma coisa única. Faça isso junto, faça um plano de previdência privada, particular, privado, né, dentro de uma instituição bancária, mas faça, sim, e por que não, uma poupança obrigatória, uma poupança forçada, destinando uma faixa dos teus rendimentos que vai consubstanciar, que vai se juntar ao plano de previdência privada que você vai receber mais no futuro. Isso hoje seria a grande sacada para quem está aí pensando verdadeiramente num desfrute, né, numa qualidade de vida melhor um pouquinho mais adiante. Eu brinco com um amigo meu que uma viagenzinha a menos hoje, uma viagenzinha a mais quando você estiver com 60 anos de idade, para poder aproveitar, né? Bom, Hélio, eu te agradeço muito por ter vindo hoje ao programa. É um tema extenso, eu vou precisar da sua ajuda de novo, com certeza, aqui para outros temas relacionados à economia, mas acho que deu para o pessoal em casa começar a entender um pouco e começar a se informar. Como você falou, tem muita coisa na internet de informação, os próprios índices de administração de cada instituição, muitas vezes você acha, tem sites hoje especializados em mostrar esses valores. E realmente é o que você falou, se o pessoal em casa está pensando em ter uma qualidade de vida melhor, quando passar dos 40 e chegar lá nos 60, 70, não tem segredo, é economizar hoje, né? Bom, quero que você deixe uma última mensagem para o pessoal lá em casa, Hélio, para pensar um pouco no dinheiro debaixo do colchão. Eu vou dar o exemplo da minha sogra, hein? Vou dar o exemplo da minha sogra, que ela fala assim, ó, o dinheiro é bom para gastar. Você tem dinheiro, gaste. E eu levei algum tempo para perceber que essa recomendação valia só para mim. Que para minha sogra, a regra era outra, ela gostava muito de poupar. Pense bem nisso. Eu acho que ela queria que você gastasse com ela, pelo Exatamente. Hélio, obrigado por ter vindo ao programa. Foi um grande prazer, Grutoni. Bom, o programa 40 Mais fica por aqui. Nós vamos aos sábados, às 14 horas, aqui na TV Santa Cecília ao ar. Esperamos você no próximo programa. Até lá!